O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista muito especial sobre a política no Maranhão, estado do governador eleito Flávio Dino. Governador, me diga uma coisa, ouvindo... Eu vou chamá-lo de você, sabe? Claro, eu lhe agradeço. O Anselmo impôs aí um protocolo que eu vou quebrar. Mas, ouvindo, eu fico pensando assim, como é bom ouvir uma pessoa inteligente, né? Agora, eu quero saber qual é o seu paradigma, quem é o seu herói, quem é a sua figura, Celso Furtado, quem foi o seu... Eu sou um filho, em primeiro lugar, da teologia da libertação. Eu rendo assim, muita homenagem à Igreja Católica, que é a minha igreja, até hoje, porque eu estudei numa escola católica e sofri uma influência direta do Concílio Vaticano II, Puebla e Medellín. E nenhum conflito com o socialismo? Não, é daí que veio. A opção preferencial pelos pobres se transformou numa militância política e logo numa proximidade com correntes políticas de esquerda. Mas eu sempre compatibilizei muito isso, né? Pois eu sempre compreendi muito a atualidade da mensagem cristã nesse sentido contra-hegemônico, no sentido exatamente da teologia da libertação. Sim, claro. Então essa é a minha principal referência. Por aí, e claro, depois eu sou marxista, eu sou um socialista, eu acredito na superação do capitalismo. Até porque eu acredito no ser humano. É uma radicalização do humanismo. Porque a humanidade é tão boa e bela, apesar dos problemas que ela tem, que ela não pode finalizar no capitalismo, que é um regime de negação da vida, né? Então eu acredito que o ser humano vai conseguir encontrar uma outra arquitetura institucional para a organização da produção e distribuição dos bens, que se convencionou chamar de socialismo, que não é. O pessoal pergunta, é comunista? Sim, sou comunista do século XXI. Eu não sou comunista do século XIX. Então eu acredito em outras coisas que no século XIX não se debatia. Essa é a minha pergunta, essa coisa. Porque realmente, o senhor vai me perdoar, mas que é meio esquisito entendeu? Porque por causa do nome do partido, entendeu? Quer dizer, eu sei a experiência do PCdoB, por exemplo, até administrativamente, em Aracaju e em Olinda, né? Foram boas administrações e é ótimo, né? Foi boa administração. Mas esse nome assim, Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista do Brasil, o nome não é esquisito assim para uma pessoa que é católico e ao mesmo tempo tem um partido que um dos seus grandes pensadores dizia que a religião é ópio do povo. Não é meio esquisito isso, não? Um dia não vai mudar esse nome, não? Acho que não. Eu acho que não e eu espero que não. Mais do que achar, eu espero que não. É mesmo, né? O Marx disse que a religião era ópio do povo naquele momento, naquela conjuntura, naquele contexto. Se hoje ele visse o sermão do Papa Francisco, ele não ia dizer que era ópio do povo, porque aliás, ele ia dizer, olha... O Papa Francisco é o grande personagem não há dúvida. Dessa época em que vive, né? Ele deu vitalidade à igreja e tudo, e ao mesmo tempo ele valoriza muito a simbologia da dessacralização do poder, né? E da tolerância. Da tolerância, da convivência. Então não é esquisito, por isso. Porque há um sentido etimológico também. A palavra ficou pesada por conta da longa noite da ditadura, em que meu pai foi caçado por ser comunista. Ou por dizerem que ele é. Eu nunca perguntei ao certo se ele era ou não, mas ele foi da primeira leva de abril de 64, da Abrilina, como ele diz, né? Então da Abrilina ele já foi lá caçado, e o telegrama do Quarto Exército lá dizia caçar, ele era deputado estadual, caçar por ser comunista. Então a palavra adquiriu um peso muito grande, mas é uma palavra que deve soar tão bem como comunhão soa, como comunidade soa, como utopia, né, no sentido... Sim, como uma referência simbólica e como um parâmetro, né, que você busca a partilha mais justa da riqueza. Né? Quer dizer que o nome continua. Aliás, o Papa Francisco disse isso muito recentemente. Ele disse com muita firmeza. Ele disse, olha, o capitalismo é o sistema do Deus dinheiro. Há uma passagem da Bíblia fantástica que eu acho que é quando o povo hebreu está saindo do Egito. E aí tem a passagem do maná. Né? O maná cai do céu e aí o povo vai com os cestos e recolhe. E aí a Bíblia diz que ao fim do dia, uns tinham recolhido mais do que os outros. Mas Deus, na visão, obviamente, bíblica, comunista, né? se encarregava de que aquele que tinha colhido menos maná tivesse o suficiente para viver. E aquele que tinha colhido em excesso, perdesse esse excesso.
Então isso é tão antigo, e Jesus Cristo bebeu nesta fonte. Né? Mas, governador, mas o seu adversário, foi buscar lá nas trevas, né? Andou fazendo umas propagandas que dizia que isso ia plantar o comunismo no Maranhão, botou a foice e o martelo. Coisa até não se usa mais nem foice, martelo se usa, mas pelo menos foice não é um instrumento agrícola. Ele usou isso, né? Houve, infelizmente, uma campanha, uma clara marca fascista no Maranhão. E o que me causou até uma surpresa, porque o líder desse grupo, o senador José Sarney, busca cultivar uma imagem de um democrata, de um estadista da democracia. Então, ao contrário disso, ele próprio e o seu grupo político procurou fazer uma campanha mesmo de abominação de uma corrente ideológica legítima. Você não é obrigado a concordar. Você pode discordar, obviamente, mas você não pode negar a legitimidade de um partido que tem 92 anos e de uma corrente política que é responsável pelo melhor artefato institucional que o século XX vivenciou, que foi o welfare state. Se não fosse o movimento operário, o movimento sindical, sob a liderança dos comunistas, o papel que os comunistas tiveram na Segunda Guerra, o estado do bem-estar social, que foi hegemônico durante 40 ou 50 anos, na Europa, sobretudo, se desmontou, infelizmente, por uma série de razões. Mas não teria ocorrido. Então, nós demos grandes contribuições, a nossa corrente política, grandes contribuições na vida democrática, inclusive, né? O chamado eurocomunismo, há várias... eu ia lembrar. Você não pode, na verdade, um erro, inclusive nosso no Brasil, mas eu chamo de erro, mas na verdade, a interpretação daquele momento. Quem sou eu para julgar a história, né? Eu apenas, olhando de hoje, com os olhos de 2014... que era a busca, o erro, entre aspas, seria a busca de modelos. E você não pode construir um processo civilizacional a partir de modelos. Discutir se é o modelo albanês, chinês, do leste europeu. E a esquerda toda fez isso, não só o meu partido, a esquerda toda buscava isso. E isso acaba gerando uma dissonância com a realidade, né? O Brasil, obviamente, não pode vivenciar um processo de mudança que resulte em uma sociedade como a chinesa, por uma razão simples e objetiva. Nós não somos a China. Então nós não podemos ter o socialismo chinês no Brasil, né? Que maravilha, que maravilha. Agora, me diga uma coisa, também na sua entrevista, numa das suas entrevistas anteriores, menciona-se essa reforma política que poderia ocorrer no fim desse mandato, quer dizer, em 18, com uma convocação de uma constituinte, porque isso é uma coisa, essa reforma tem que andar, ela não pode ficar... Eu acho, Diniz, que a constituinte seria o melhor caminho, um caminho que, em primeiro lugar, ativar a cidadania em torno do debate dessa questão, deixar de ser um debate de técnicos e de iniciados, né, de supostos sábios. Aliás, eu fui relator de uma lei eleitoral em 2009 no Congresso, e eu lembro de um parlamentar muito experiente que me disse: Flávio, essa é a lei mais difícil de relatar na Câmara. Eu disse: por quê? Disse: porque os 513 aqui entendem de eleição. Então, essa é a lei mais difícil. Então, tirando os políticos, nós precisamos fazer com que aqueles que hoje apenas têm uma intuição que é necessário mudar alguma coisa, de fato participem do debate, né? Para além dos políticos. Por isso que eu acredito, como tese, e acho, inclusive, que é positiva agitá-la, apresentá-la ao debate público, que a Constituinte é o melhor caminho, e há uma objeção juridicista em relação a isso, que eu acho paradoxal, porque, afinal, o jurista sou eu, mas muita gente diz, mas é inconstitucional. Eu disse: olha, se fosse inconstitucional a convocação de um Congresso Constituinte, a atual Constituição seria inconstitucional. Porque claro, o debate, vocês lembram bem, que foi exatamente uma emenda à Constituição de 67 que viabilizou o Congresso Constituinte, que fez a Constituição de 88. E aí sempre surge a questão, mas por que agora? Porque eu acho que estão dadas as condições para ficar evidenciado que esse modelo institucional, que foi bem sucedido, porque foi capaz de consolidar a transição democrática, nos deu 7 eleições presidenciais seguidas. Este modelo eleitoral nos trouxe até aqui.
e trouxe bem. Bem, claro, com uma democracia. Com 7 eleições traumas. É o maior período democrático da história brasileira. Não, e com uma primeira... Então nós precisamos aproveitar a crise e acho que a Constituinte seria o melhor caminho. Mas o governador, o senhor acha que, mesmo o senhor louvando, né, enfim, as regras que permitiram o Brasil promover essas eleições diretas com alto grau, invejável até grau de democracia, ainda assim o senhor acha que o presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Lula, eles não desperdiçaram momentos assim de grande prestígio pessoal, e eles tinham, né, o Fernando Henrique, logo depois do plano econômico, tinha um grande prestígio, como o Lula também. Eles não desperdiçaram esse enorme prestígio e não moveram um dedo para melhorar a qualidade da política no Brasil. Não há uma crítica pessoal a estes dois. Eu acho que os dois melhoraram a qualidade da política no Brasil. Eu tenho essa avaliação, cada um ao seu modo, mudaram ao seu jeito. O patamar. E isso eu acho, tanto que eu imagino que a melhor saída hoje para o sistema político, sair da UTI, seria um diálogo bilateral PT-PSDB. Isso não altera a minha posição política. Eu tenho lado, eu votei na presidenta Dilma. O meu partido é aliado da presidenta Dilma. Mas eu reconheço que há duas forças partidárias que hegemonizaram as últimas 6 eleições presidenciais, o PT e o PSDB. Por isso mesmo, eles têm uma responsabilidade mais alta de preservação das instituições políticas. Então, acho que cada um, do seu modo, ajudou. Porém, não houve a transformação daquilo que eles representavam, e aí você tem inteira razão, em novas regras do jogo político. E aí, realmente, foi uma lacuna que demandaria-se muito tempo para eu, mais ou menos, sugerir o que aconteceu. Talvez, no primeiro período, Fernando Henrique, a supervalorização do êxito econômico, da estabilidade, da moeda. No caso do presidente Lula, os êxitos sociais tenham também encoberto a necessidade de você olhar para a institucionalidade. Até porque a esquerda, na verdade, nunca foi muito forte nisso, né? Nunca discutiu propriamente essa questão institucional, a não ser da perspectiva da revolução definitiva e absoluta, que refundaria de fato outras instituições. Mas se cuidava, obviamente, de reformas. Acho que a esquerda conseguiu formular um projeto muito claro hoje, que está representado por uma série. Por exemplo, o projeto da OAB é uma referência bastante positiva, com apoio da CNBB e outras entidades. Atende bem o nosso ideário de buscar exatamente a autonomização da política em relação ao poder econômico e financeiro. É uma referência importante. Porém, faltou o momento. Eu acho que faltou esse sentido de momento. Infelizmente, o momento chegou do pior modo, porque não chegou por uma ação voluntária. Sim, mas chegou por uma imposição de fora para dentro. Um terremoto, né? De fora para dentro. Eu queria fazer uma pergunta factual com relação ao seu adversário, que eu já demiti quando ele trabalhava no Jornal do Brasil. Dines, conta essa história. Não dá tempo. Não. Fica para outro programa. O Dines era editor do Jornal do Brasil. E em 62, quando eu cheguei lá, tinha um correspondente do Maranhão chamado José Sarney. Ele era o correspondente do jornal. E mandava os telegramas. Como a matéria não era assinada, ele só falava dele mesmo. E era uma aberração. Jornalista. E aí foi demitido. Mas eu queria falar sobre o seu adversário, a propósito do artigo que ele escreveu, que me chamou a atenção, que ele escreveu, pelo menos assinou, não sei se escreveu, 3 dias depois da proclamação dos resultados do segundo turno, o Zé Sarney saiu com um artigo na Folha de São Paulo, que eu acho que ninguém leu, porque não repercutiu. O único que comentou fui eu, que não sou propriamente um amigo. Propondo uma reforma geral, parlamentarismo, fim da reeleição, com diminuição do número de partidos, em suma, a reforma política que estava ali naquele artigo de 3 laudas. Qual era a jogada? Eu li o artigo. Eu sou obrigado a ler todos os artigos, os artigos que ele escreve, porque faz parte, são peças de luta política no nosso Estado, né? E eu li esse artigo, defendendo o parlamentarismo, por exemplo, fazendo o que eu entendi como uma autocrítica, em relação à posição da Constituinte, em que o presidencialismo foi vencedor com decisivo apoio dele, né, como nós sabemos.
Eu entendi ali como uma tentativa de se recolocar no debate político sobre um outro enfoque, né? Não mais o ator profissional, né? Tão celebrado, né? Pelas suas virtudes. É como um estadistacínio. Eu particularmente acho que muita gente que elogia as virtudes da política profissional, de um modo geral, acaba celebrando a ausência de princípios. E isso eu me refiro a um modo geral. É claro que a política é uma atividade humana que, entre aspas, profissional, mas essas suposta proclamação de virtudes, às vezes, perde essa dimensão. Eu acho que isso que ele buscava, um certo retoque de biografia. Nós estamos chegando ao final desta edição. Quero agradecer a presença do governador do Maranhão, Flávio Dino, uma lição de clareza, de racionalidade, e um exemplo é o Brasil do futuro, que está aqui ao nosso lado, e também do jornalista do Globo, o meu mestre, Anselmo